Chapolin, segundo o próprio criador, ele surgiu para combater a prepotência dos heróis importados, tanto que o maior rival dele é o Super Sen. Não faz falta, aqui não queremos herói importado. Além disso, eu prefiro a proteção do Chapolin colorado. Então o Chapolin existe para fazer o gringo parar de se folgar para cima do latino. E mais do que isso, o Chapolin também une os latinos contra essa opressão. Eu não digo que o Chapulín Colorado seja mexicano, é ibero-americano. Se a gente for seguir essa linha de raciocínio, a gente vai acabar concluindo que o Chapolin é tipo uma ursal, unindo todo o continente em torno de uma causa? Será que é isso mesmo? TV Cringe. Em 2008, foi só o SBT colocar o Chaves na grade de programação, mas bem no início da tarde lá, e não deu outra, rapaz. Bateu o Jornal Hoje. Isso é um feito, né? Os caras exibem uma gravação feita em 1974 e ganham de um jornal que é caro e difícil de fazer, com dezenas de jornalistas espalhados pelo Brasil. Aí uns 10 anos se passam, o Multishow começa a exibir o Chaves. Não deu outra. 92% o crescimento da audiência em um dos horários de exibição. Toda essa popularidade não é um fenômeno só brasileiro. Chaves foi traduzido para 50 línguas, o mundo inteiro pode ter visto, mas quem se identifica com o Chaves e com o Chapolin mesmo é a nossa América Latina aqui. E isso não pode ser por acaso, era um desejo do Bolanhos ter personagens que representassem todo o continente, sobretudo o Chapolin, que é um herói para nos defender. Pues como una sátira a esos héroes, a esos pseudo-héroes tipo Superman, Batman, etcétera, que son de habla inglesa, que son importados, que não são... Eu não digo que o Chapulín Colorado seja mexicano, é ibero-americano. E o Chapolin, o personagem, é muito claro ao expressar esse desejo aí do criador. Ele, o Chapolin, existe para que você não precise recorrer ao gringo. Tudo isso segundo o próprio Chapolin. I am Super Sam. E vim para dar help para a beautiful girl. Está muito equivocado. Aqui não queremos heróis importados. Então tá aí, acaba de ficar provado que o Chapolin é um campeão na luta contra o imperialismo dos Estados Unidos. Portanto, ele é de esquerda. Engole o choro e faz... Não é tão simples. Nunca é tão simples. O Chapolin pode não ser exatamente um comunista, mas de qualquer forma ele tá por aí, fazendo a função da ursal, unir a América Latina. E aí a gente fica pensando, essa ideia de autodeterminação dos povos da América Latina, essa ideia que tá no Chapolin, é a mesma ideia que aparece na ursal, ou que apareceria na ursal, se a ursal existisse. Não, porque tem isso, né? O Chapolin é ficção, a ursal é igualzinho. O termo ursal estava rodando aí entre a galera dos círculos conspiratórios e, como muita coisa desse tipo, né, veio a ganhar visibilidade para o público geral na eleição de 2018, porque essa foi a eleição que esgarçou o tecido da realidade. Muito bem, temos aqui o momento em que o termo ursal faz sua estreia, faz seu debut no debate eleitoral da Band em 2018. Cabo Daciolo e Ciro Gomes. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano ursal? Notem a expressão facial do homem da direita agora. O senhor tem para dizer, o plano ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Agora o Cabo Daciolo vai ter que explicar. Ah, vai ter. O que é ursal? Sabem sim, sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, União de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação.
Pátria Grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo o comunismo não vai ter vez. Tá, sempre o medo do fantasma comunista, né? Candidato Ciro Gomes. A democracia é uma delícia, é uma beleza, e eu dei a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos. E aí, depois desse debate, todo mundo vai para a internet pesquisar a origem do termo. Acaba que o termo surgiu meio que na zoeira, né? E aqui a coisa fica mais interessante. O texto que inaugura o termo ursal, que inventa o termo ursal, faz isso como uma piada. E esse texto aparece, sabe onde? No blog do Olavo de Carvalho. Mas o finado Olavo, lá em 2018, estava dizendo que, apesar de ter surgido no blog dele e como zoeira, não fazia a menor diferença, porque a ursal existia. Pela primeira vez, num debate eleitoral, se levantou a questão do Foro de São Paulo e da famosa URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, imediatamente, tem que dizer, assim como durante 16 anos negaram a existência do próprio Foro de São Paulo, também tem de negar a existência da URSAL, tá certo? Ora, para isso, se valendo de uma senhora que tem aquelas anticomunismo de chá de senhoras, que é a Maria Lúcia Vitor Barbosa, que eu nunca levei muita sério, uma pessoa fraquíssima, e que ela disse que ela que inventou a denominação ursal em 2011, a título de ironia ou de brincadeira. Mas se a senhora inventou a denominação, é porque havia algo para ser denominado. Portanto, a senhora inventar a denominação mostra que havia uma organização que a senhora estava nomeando. Na prática, a ursal é uma representação dos medos que a extrema-direita tem a respeito do Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo, sim, é uma união de países latino-americanos pensada e organizada por lideranças tidas como da esquerda. É tipo um clube de país pobre. Por favor, me explica o que é o Foro de São Paulo. De um lado, ele é visto pelos movimentos mais progressistas, por assim dizer, do espectro político, como um espaço de discussão de democracia e de avanço em causas sociais e de reflexão sobre uma forma que seja particular dessa parte do mundo, da América Latina, uma percepção mais popular, preocupada com o bem-estar da sociedade de maneira geral, em franca contraposição àquilo que seria o Foro de Davos e outras iniciativas. E deu para entender, né? O rico tem lá o clube de Davos, e o pobre tem o Foro de São Paulo, entendeu? Rola pedra, que essa chuva é garoa. Quanto mais eu rolo pedra, mais a coisa fica boa. Na nossa exposição de arte digital hoje, Imposter. Daí a rede do artista, o Twitter, @_imposter. O I é um e o S é um cifrão. Bastante coisa, bastante legal, explorando essa mesma estética. Vamos escolher um aqui para abrir, além do que a gente já está mostrando. Que tal isso? Da hora! E segue o barco! Chapolin foi exibido em todos os países do nosso continente, todos menos um. Depois eu te conto qual, você vai ficar de cara. Foram décadas e décadas de exibição contínua, da Patagônia até aquele lugarzinho lá em que o Trump quer erguer um muro. Todo mundo viu a obra do Bolanhos e todo mundo criou uma relação com ela. E o Bolanhos também foi criando relações, né? Fez uns rolês mais aleatórios que outros. Na Argentina, o rolê mais importante aí do Bolanhos foi com o Maradona. É um registro até mais gostoso de ver aí que esse com o Gugu. Aí o Bolanhos já estava bem mais velhinho. Olha lá o Maradona. Queremos apagar el televisor en realidad, porque cuando lo mira usted no habla con nadie, no hace nada, solo mira el Chavo. Entonces decimos, basta del Chavo. Se ríe, llora de la risa, no puede ser. Los mejores somos bajos. Gracias por venir, maestro. Usted es mi ídolo. Bueno, ahora lo vemos. Gracias por venir. No, al contrario, gracias. Alegria, alegria. Sueño cumplido. Emocionou, rapaz. Ó. No, no está igual que la voz. Y si yo soy la misma persona. ¿Sí? Es lo más grande. ¿Te molesta, no? ¿Viste cómo lo viste? ¿Va a hacer algo? Ahorita digo que hago. Ahora me dicen que hago. Ya lo debería hacer. Aê, Maradona emocionado.
Depois da visita de Bolanhos. Nada mal, hein? E na Colômbia, o Bolanhos parece que curtia andar com o Pablo Escobar, o traficante. A gente sabe disso porque o Kiko dedurou. Kiko é dedo duro, né, cara? E não gosta do Bolanhos. Mas nenhum desses rolês aí supera o Bolanhos chegando no Chile, ainda nos anos 70. Saca só. El de haber creado este personaje, ¿no cree usted que es una tremenda responsabilidad porque los niños siguen al Chapulín Colorado? Claro, es más, estoy plenamente consciente de la responsabilidad que eso significa. ¿Cómo nació el Chapulín Colorado? Pues como una sátira a esos héroes, a esos pseudohéroes tipo Superman, Batman, etcétera, que son de habla inglesa, que são importados. E vem daí a conversa lá sobre os heróis importados que a gente mencionou logo no comecinho. Tem um detalhe, né? Ele diz que o Chapolin é ibero-americano, e esse é um jeito de definir o nosso território que está focado no processo de colonização, porque Ibero-América é a parte das Américas colonizada pela Península Ibérica. Estou falando de Portugal e Espanha. Quando a gente divide o mapa desse jeito, a gente marca juntinha toda uma região que sofreu mais ou menos as mesmas dores nos mesmos processos históricos. Se os países desse mapa foram vítimas dos mesmos vilões, então, realmente, que eles contem com o mesmo herói. O Chapolin Colorado! Então aí mais uns elementos para você achar que o Chapolin só pode ser de esquerda, né, cara? Mas, de novo, não é tão simples. A gente vai falar das posições políticas do Bolanhos logo na sequência. Um spoiler, ele é mais capitalista que esses doidões aí do YouTube que fazem comercial de camiseta. Um papo reto, um papo direto e um papo certeiro, tal qual a flecha de Oxóssi. Bora falar da Insider. A essas alturas, o mais provável é que você já conheça a Insider, então você deve saber que as peças deles têm essa tecnologia que confere ao usuário inúmeros buffs. Power-ups, tipo a autoconfiança, de quem sabe que não tá fedendo, o tempo livre, de quem não precisa ficar passando roupa, só para citar aqui 2 exemplos. Porque hoje eu quero falar do preço, né? Dia desses a gente estava com um cupom que dava 12% de desconto, era legal. Mas melhorou. Já estava todo orgulhoso do desconto anterior, cara, só que agora é o mês do consumidor, então passou para 15%. Tá aí o cupom, ó, Meteoro15, joga com vontade lá na loja. E faça isso com a certeza de que fica melhor ainda, porque tem muito produto lá na loja que já tá com desconto e desconto legal. Aí você vai somando desconto mais cupom, vai bater aí 38% em alguns casos. Daí ainda tem mais, né? Porque nesse momento, as compras acima de R$ 349 levam um brinde, cara. A Spectrum Soft Low 2.0. Todas as minhas meias ainda serão da família, da nobre linhagem dessa aqui. Sentiu ali, né, cara, que é promoção, mais desconto, mais brinde. É uma rara conjunção de fatores. É uma oportunidade que eu mesmo não sei se vai se repetir tão cedo. Eu queria muito saber quando é que ia rolar outra promoção dessas, cara. E tô atrás da resposta aí. Eu cheguei a perguntar pro tarô aqui, ó. Não entendi nada. E aí, I Ching, oráculo chinês, quando é que vai rolar outra promoção dessa? É favorável cruzar a grande água. Tá de sacanagem, pô. Eu também poderia ligar pra Insider pra perguntar, mas eu tô sem ficha. Ou seja, é agora ou nunca, tá? Se tiver afim, clica no link que tá pinado ali na caixa de comentários e vai lá no site, você vai se divertir procurando uma peça ali, ó, que tenha bastante desconto e, claro, que você esteja precisando nesse momento aí no seu guarda-roupa. Você vai encontrar, vai por mim. E já que estamos nos comerciais, vem ver um comigo. Tem o Chaves. Eugênio! Esse Eugênio aí é um comediante mexicano muito famoso por lá. Será que é tipo um Danilo Gentili deles?
¿Me sigues viendo como cuando eras niño? Chavo? O Chaves sai da TV, pergunta se o cara continua vendo ele que nem quando era criança. Claro, toda a vida. Sempre me has acompanhado. Sempre. Quantos canales? Como... Opa, Chaves já colocou os olhos na TV ali, encontrou um novo serviço de streaming. Olha lá. Han cambiado las cosas. Sí, ahora hay cientos de canales en español e inglés. Aí é a deixa, né, para fazer o comercial, mostrar o produto, hein? Que o Chaves está impressionado ali, ó, com o conceito de streaming. Fácil acceso a tus aplicaciones, control remoto de voz en español, y hasta lo puedes ver aquí. ¡Chanfle! Los latinos hemos llegado muy lejos. Nuestras películas ganan premios. Aí, ó, o comediante começa a contar para o Chaves que a cultura latina se expandiu pelo mundo e se tornou mais influente depois do Chaves e graças ao Chaves. Nuestra música da la vuelta al mundo. Hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre. Aê, e o maior mérito dos latinos é ter feito esse streaming aí, que ele tá vendendo. Dish Latino. E todo isso por los que dieron los primeros pasos. Olha lá, e tudo isso é possível porque o Chaves deu os primeiros passos. Como tu. E como tu. Eso. Para una comunidad latina que crece, un servicio de televisión que lleva su nombre. Aí, ó, para uma comunidade latina crescente, um serviço de televisão que leva seu nome. E aí, na hora, hein, de unir, ainda que em torno de um propósito comercial, todos que carregam esse termo aí, ó, latino, os caras chamam quem? O Chaves, que significa. Esse comercial é mexicano e nele o Chaves aparece como um orgulho para todos os latinos. Ele olha nos olhos daquele jovem humorista que foi inspirado por ele, né? Aí só por isso você poderia imaginar que no México o Bolanhos também é visto aí como um homem da causa, mas não se engane. Bora ler. De 2020 no El País, pela Camila Osório, direto da cidade do México, a ascensão e queda do modelo televisivo que imortalizou a série Chaves. Mais do que reportagem, isso aqui é crítica cultural. A Camila ouve muita gente aqui. Esse texto contém ali entrevistas com críticos, também com pesquisadores da cultura latina, gente de vários países do nosso continente, né? E algumas falas ali são bem, assim, espinhosas, cara. Saca só. Entre as várias críticas que estão contidas nessa reportagem, você vai ler aqui um crítico cultural dizendo que Chaves é uma visão da classe média mexicana para o que é a pobreza, essa pobreza idílica, bonitinha e tal, né? Isso é dito de maneira meio ácida. Mas o que me interessa mais aqui é a parte que tem o Daniel Friedrich, que é um professor da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, que é um dos editores de um livro lá sobre o Chaves, né? Vamos ler esse parágrafo aqui, ó, que você vai entender por que o Bolanhos é visto de maneira diferente no México, hein? Olha lá, ó. Uma rede hegemônica como a Televisa dificilmente permitiria mais crítica social que a feita por Chaves. Embora o canal tenha transformado Bolanhos numa lenda latino-americana, sua proximidade com o poder político explica, em parte, por que o Chespirito e os seus personagens são menos amados no México que fora do país. A Televisa é o que o PRI é na esfera política. PRI é o Partido Revolucionário Institucional, lá no México, né? É o que diz o crítico, o Friedrich, que a gente está ouvindo ali, né? Seguindo adiante, ó, quer ver? A emissora trabalhou durante décadas como porta-voz do PRI, quando o desprestígio desse político cresceu no final do século XX, até perder o poder nas eleições de 2000, a Televisa também recebeu o golpe do público. Quando começaram os anos de alternância no poder, criou-se um repúdio maiúsculo contra essas figuras do passado que coexistiam com o sistema político. Isso é o que diz ali o outro professor, né? E o Gomes Bolanhos seria uma dessas figuras, né? E ele não foi só próximo do PRI, mas também da formação de direita, Partido Ação Nacional, PAN, fez campanha a favor de Felipe Calderón. Ou seja, no México, o Bolanhos está muito ligado ao status quo para ter uma obra que seja considerada revolucionária. De qualquer forma, a mensagem é clara, né, cara? Entre o Super Sam e o Chapolin, fique sempre com o segundo. Aqui não queremos herói importado. Além disso, eu prefiro a proteção do Chapolin colorado. Só que aí, sempre que alguém escolhe o Chapolin, esse alguém acaba diminuindo o Chapolin, faz ressalvas ali, é uma piada, cara. Mas essas ressalvas são sérias em algum nível. Pra mim não
Não importa que seja tapado, feio, burro, idiota, medroso, etc, 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 etc. Sabe que ouvindo coisas desse tipo todo dia, o Chapolin deve ter mais uma coisa em comum com os latinos que ele tanto defende, né? Autoestima baixa. Pô, eu já ia esquecendo de te dizer qual foi o único país do nosso continente que não exibiu a série desse herói da Ursal. Sabe qual? Cuba. Suspeitei desde o princípio.